Olá, meus queridos e amados irmãos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui para dar sequência ao nosso trabalho. Estamos falando sobre o livro de Jó, o livro de Jó. A série de mensagens se chama Integridade apesar de tudo. Esse livro aqui, eu fiz uma pesquisa na internet sobre esse livro. Queridos irmãos, está esgotado. Eu não consigo achar em todos os onde eu fui procurar o livro, não achei, está esgotado. E achei no tipo acervo que fala, né? Cervo, sei lá como é o nome, que encontrei a R$ 114. Pensou? Caro demais, né? É para que os irmãos possam entender. É um livro raro, um livro bom, né? Eu li ele, né? E estou relendo ele agora justamente com os irmãos, dando essas palestras. É um livro muito bom. E se você quiser comprar esse livro, a gente faz o seguinte: você entra aí no meu comentário, você, pastor, me passa o meu Instagram e o seu Instagram. Aí eu vou passar o meu Instagram para você e lá no Instagram a gente vai conversar para ver a possibilidade de ver como a gente vai adquirir esse livro para você, né? Eu tenho um amigo aqui em Itaguaí que nos fornece livros, né? Ele que é o meu fornecedor para fazer minhas leituras contínuas e de repente ele nos seus contatos ele consiga isso, ok? Vamos lá. O tema de hoje é a lição 4. Lição 4. Faltam 44 agora lições para podermos terminar aí o nosso livro. São 44 lições, né? Praticamente um ano estudando aqui, conversando aqui. O tema de hoje é Toca-lhe nos ossos e na carne. O texto, para que você possa ler, está no capítulo 2, verso 1 até o 10. Claro, é no livro de Jó. Vamos lá, a nossa tradução. Segundo a segunda rodada de testes descrita nesse trecho é simplesmente implacável, pois aceita submeter ao servo do Senhor mais uma vez aos caprichos de Satanás para ser consumida sem causa. Nem Satanás ou o leitor esperavam a segunda rodada de testes, e por isso o simples fato de sua existência já provoca perplexidade. Quando aqui o autor fala que consumido, capricho de Satanás ser consumido sem causa, é claro que não existe o sem causa, né? Tudo tem um propósito de Deus, né? Tudo Deus, nada que acontece conosco, ela é sem propósito, então não existe isso. Mas a princípio aqui a ideia, na verdade, é exatamente que não houve nada que pudesse, né, dizer assim, eu Jó fez isso, eu vou fazer isso com ele. Nada. Jó era íntegro, segundo até a testificação de Deus na vida dele. Então, mas é claro que a gente entende, né, que tudo tem um propósito. Mas só que aqui, no caso de Satanás, ele, como não conhece as coisas, aí as coisas são sem causa, né? Vamos lá, vamos para os nossos comentários para dar sequência ao nosso trabalho. O início da segunda rodada de testes, descrito do segundo capítulo de Jó, força-nos a perguntar mais detalhadamente a respeito do significado desse teste. De que maneira Jó foi testado por meio das aflições que são descritas nesses dois capítulos? A expressão teste tem sido usada com frequência pelos estudiosos e leitores de forma geral. Parecem terem já acostumado com a ideia de que Jó foi submetido a um teste. Entretanto, pouco tem sido dito quanto aos os limites e finalidades específicas desse teste. O arranjo desses dois testes, nos capítulo 1 e capítulo 2, define com clareza que realmente estava sendo testado o mais importante, o parâmetro da avaliação que foi utilizado no teste. O que será testado? A motivação de Jó. Qual o parâmetro utilizado? As aflições deveriam ser restritas à sua família e posteriormente à sua carne, propondo-lhes a vida. O ponto de aferir
o ponto de aferição do teste será uma observação da reação de Jó. Se blasfemar contra Deus, o tentador sairá vitorioso. Se permanecer fiel a Deus, o tentador será desmascarado e a motivação de Jó será vista como legítima. Então está aqui a ideia da questão toda do teste, né? Nós, às vezes com causa, né? Somos testados. E tudo isso é para poder ver a nossa reação. A reação após o teste, ela vai identificar quem realmente nós somos. Enquanto a gente não passa por testes, não passa por provações, não passa por diversidades, a princípio a gente não tem ideia quem realmente nós somos. Mas a partir dos testes, das provações, da adversidade, a gente vai conhecer quem somos nós realmente. Existe algo sempre instinto dentro de nós e que pode se manifestar, né, quando nós depararmos, nós confrontarmos com as diversidades. Por isso que é muito importante. Essa é uma das razões, creio eu, que Paulo disse lá em Romanos 5, me alegro nas diversidades, me alegro nas tribulações, porque ela produz para nós muitas coisas boas, né? E produz algo que realmente nós realmente somos. Então, por isso que é muito importante nós fazermos isso. Vamos lá. Nós temos aqui 3 pontos que vão ser precisam ser enfatizados antes de iniciarmos tratar dos testes de Jó. Uma delas é de que maneira, né? De quem foi a ideia de testar Jó? A segunda, a duração desse período de testes. Qual foi a duração de período desses testes? E a terceira, quem se beneficiará com os resultados desse teste? Então, aqui vamos para o ponto 1. O ponto é, quem teve a ideia de testar Jó novamente? Bom, aí entra sempre aquela coisa. A ideia foi de Satanás? A ideia foi de Deus? Realmente, quem foi a ideia? Né? Na verdade, a ideia de testar, né, eu creio que muitos querem atribuir a Deus, mas não foi exatamente a Deus. Deus propriamente, ele testificou, olha, ele é reto, ele é íntegro, ele é temente a Deus e ele se desvia do mal. Então, Deus testificou para Satanás que Jó, ele tinha essas características, esses atributos. Então, a ideia depois de testar, é claro que foi de Satanás, para poder, né, talvez querer contrariar Deus. Olha, ele é assim porque ele tem tudo, ele é assim porque tem saúde, e assim por diante. Aí eu anotei aqui uma coisa muito interessante que fala assim, dentre as virtudes daquele homem, uma provavelmente incomodava o tentador, a sua habilidade de se desviar do mal. Isso aí, quando a gente tem essa habilidade de se desviar do mal, isso incomoda muito Satanás. Porque a ele pertence ao mal. Então, quando o homem se desvia do mal, ele praticamente está se desviando das obras de Satanás. É isso aí. Vamos lá. Ponto 2. As etapas dos 2 primeiros testes. Nós temos aqui, deixa eu dar uma lida aqui rapidamente. Não vou ler, não. Nós temos aqui, eu vou colocar na tela aí para vocês, duas partes de um quadro da visão panorâmica dos primeiros testes de Jó. Entendeu? Temos aí o segundo teste, vamos lá. Tá na tela aí, ó. Bota na tela, isso. O primeiro, temos aqui a primeira etapa 1, 2 e 3, né? Vamos lá. A primeira etapa, Satanás que aparece diante de Deus. Aí no verso 1 fala, no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se a Deus, veio Satanás entre eles. Também no verso 1 e 2, sendo da segundo teste, eles têm ali, né, os dois, o mesmo parâmetro, a mesma reunião. Temos a segunda etapa. A segunda etapa diz o seguinte, Satanás é indagado quando a sua rotina e sobre a integridade de Jó. Aí temos aqui o versículo 7 que fala, ele perguntou,
de onde vens? Né? O Senhor perguntou a Satanás. Aí Satanás respondeu: rodear a terra. Aí aconteceu a mesma coisa, a mesma pergunta e a mesma resposta no verso 2 do capítulo 2. Vamos lá. Aí no capítulo 1, verso 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem temente, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ah, aqui houve um acréscimo, né? No capítulo 2, verso 3. Além dele falar tudo aquilo que foi repetido, ele acrescenta: ele conserva a sua integridade, embora incitasse contra ele para consumir sem causa. Então aí a diferença, né? A diferença é que Deus ele jogou na cara de Satanás que é, é, ele conserva ainda íntegro. Agora vamos para a etapa 3. A etapa 3 lança dúvidas sobre a movimentação, a motivação de Jó e propõe um teste. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jadebalde teme a Deus? Acaso não cercaste, concebe ele a sua casa e tudo que tem? A obra das tuas mãos abençoastes teus bens e multiplicar a terra? Estende, porém a mão e toca-lhe tudo que tens, e verá que se não blasfema contra ti a tua face. E disse o Senhor, Satanás: em tudo que quanto ele tem em seu poder, porém, contra ele não estenda mãos. Aí esse é o primeiro teste, né? Verso 9 ao verso 12. Aí você pode abrir tua Bíblia para poder acompanhar, meu amado. Aí no segundo teste, Satanás propõe ao Senhor: pele por pele, tudo que o homem tem dará por sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe os ossos e a carne, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: estende, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então, mudou a estratégia. Agora, antes era a obra, eram as coisas materiais de seus filhos, agora é a própria saúde. Bom, volta para mim aqui agora. Então, vocês estão vendo? Então, esse é a questão das 3 etapas. Nós dividimos porque quando eu cortei não dava para colocar tudo junto. Então, agora eu vou colocar a segunda parte do primeiro teste e da segunda parte do segundo teste, tá bom? Então, vamos lá, bota na tela aí. Isso, vamos lá. Etapa número 4, agora é a execução dos testes. Aí no verso 13 até o 19, diz o seguinte: e Satanás saiu da presença do Senhor, sucedeu no dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam o vinho da sua casa, na casa do irmão mais primogênito, e que veio o mensageiro de Jó e disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a ele. E de repente deram sobre os salbeus, e os levaram e mataram os servos do Senhor, os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te uma nova. Falava ele ainda quando veio outro e disse: o fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para lhe trazer a nova. Fala a esses ainda. Veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos e o levaram e mataram os servos a fio de espada. E só eu escapei para trazer nova. E também este ainda falava quando o outro veio. O outro e disse: estão os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, esse que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer de novo. Aí, no segundo teste, no verso 7, capítulo 2, versos 7 e 8, diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó do tumor malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou o saco com ele a raspar-se. Então, está vendo aqui que ele saiu 2 vezes da presença do Senhor e
e aconteceu os fatos na vida de Jó. Então, isso dá a entender claramente que quem trouxe todas essas misérias e mazelas foi propriamente Jó, o Satanás, né? Ainda na segunda etapa, o resultado do teste. O verso 20, capítulo 1, verso 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: Nu do ventre da minha mãe e nu voltarei. Não, melhor, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, vemos aqui que Jó, mesmo assim, mesmo perdendo tudo, ele não peca, ele não blasfema contra Deus. No segundo teste, né, no capítulo 2, já, verso 9 e 10, diz assim: Então sua mulher lhe disse: Ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo não pecou Jó em todos os seus lábios. Volta para mim aqui agora. Tá vendo aqui, gente? Então temos aqui a ideia central do que o teste estava sendo ali executado foi feito por Satanás verdadeiramente. Não tem como negar isso, não tem como a gente não entender isso. Vamos lá. Ainda, tem um ponto aqui que eu sublinhei, diz assim: o ponto de vista de Jó, nunca houve qualquer dúvida quanto à autoria dessas calamidades. Do começo até ao fim do livro, ele afirmou ser Deus, o responsável pelo seu sofrimento. Deixa eu falar, por que Jó pensou isso? Porque Deus permitiu. Gente, entenda uma coisa. A gente entende que nada de mal acontece conosco se Deus não permitir. Então não tem essa coisa que da autoria, né? Ah, Satanás ele fez isso, ele tem poder. Ah, Satanás é assim, Satanás é assado. Ah, Satanás não. Ele está fazendo as coisas dentro da permissão de Deus. Nada mais do que isso. Entenda isso claramente. É claro que quem executou o teste foi Satanás. Mas Jó sabia, né? Mesmo não entendendo que Satanás estava fazendo toda aquela situação com ele, talvez entendesse ou não, isso vale a pena depois a gente ver isso com calma, mas o interessante é que ele entendeu que tudo está acontecendo porque Deus permitiu. Nada acontece sem que Deus permitisse. Então, é por isso que ele sempre estava dando essa autoria, essa calamidade a Deus. Vamos continuar. Do ponto de vista dos seus amigos, essa jamais deveria ser uma opção adotada por um servo de Deus como Jó. Do ponto de vista do livro, é fundamental que aquele que estava sendo testado tivesse a percepção de que Deus era o autor da calamidade. Esse é o ponto a ser testado. Deus quer mostrar a Satanás e a todos nós que a integridade de Jó não mudará, mesmo que Deus mude o seu modo de tratá-lo. Olha que coisa. Nós somos muito levados pelas circunstâncias. E com isso, nós tendemos a pecar, porque somos movidos por essa circunstância. Quando nós somos verdadeiramente adoradores, entenda isso? O que é ser verdadeiramente adorador? É aquele que não depende das circunstâncias para louvar o nome do Senhor. E Jó era justamente este homem, um homem que independente, por mais que Satanás questionou Deus sobre os seus bens, questionou Deus sobre a sua saúde, mas ele provou que ele não estava ali vivendo em menção daquilo tudo. Tanto que quando ele perde tudo, ele não peca. Ele entende que tudo é permissão de Deus. Permissão de Deus. Ok? Vamos lá. Com respeito ao nível de interferência de Satanás na decisão de Deus, a situação é ainda mais grave. Na etapa 2, né, que nós vemos no teste,
Deus declara que a maior tranquilidade, porém, nos causando grande espanto. E Satanás incitou a consumir os seus servos sem causa. Há duas dificuldades nessa declaração. Primeiro, o fato de Satanás poder ou não incitar Deus. Né? Satanás pode citar Deus? Claro que não. Né? Como falei, quando existe Deus, quando Deus tem um propósito na vida das pessoas, ele permite que tudo venha a acontecer. Né? O segundo o fato de Deus ter decidido consumir Jó sem necessidade, não, sem necessidade. Né? Mas é claro que as coisas são feitas sempre com propósito. Sem necessidade é uma forma de a gente entender. É claro, se nós formos ler o livro cuidadosamente, a gente vai entender algumas coisas ali do propósito que Deus a qual quis ensinar Jó. A gente vai desenrolar isso na sequência nossa aqui. Não vamos aqui antecipar nada, ok? Quando chegarmos lá no final, a gente vai conversar muito sobre algumas coisas, algumas conjecturas ou talvez afirmações que possa ter dado essa permissão de Deus de Jó a Jó. E você vai glorificar o nome do Senhor por isso, ok? A razão por que Deus teria concebido o tal privilégio de Satanás é o teste. É somente isso. Ele é um Zé Mané. É um Zé das Couve. Ele não tem nenhuma autoridade, nenhum poder. Ao contrário, tudo que acontece conosco é para a glória de Deus. É para o nome do Senhor ser glorificado. Ele fica envergonhado. É um miserável. O fato de Deus ter concebido Satanás a oportunidade de escolher os testes não impediu de ter intercedido por ele. Não é claro? Né? Vemos aí algumas situações feitas, por exemplo, pessoas acham que Satanás tem poder, por exemplo, no caso de Simão Pedro, o que Jesus disse no capítulo 22 de Lucas, verso 31 e 32? Simão Pedro, eis que Satanás vos declarou que para vos peneirar contigo com trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Satanás quer fazer tudo conosco. Se ele puder se ir andar com todo mundo, ele ensinou, mas Deus, tudo tem um propósito. Né? No caso de Pedro, Deus falou assim, não, com ele não está mexendo, não. Com ele você não mexe, não, Satanás. Então temos essas situações todas que a gente precisa entender na vida de Jó. Né? Deus não deixou Jó a revelia. Não. Né? Jó estava seguro. Deus tinha uma posição ali. Deus estava guardando ele, segurando ele. Isso é louvável. Isso é para glorificar o nome do Senhor. Vamos para o nosso ponto 2. Ponto 2. Eu falei ponto 2. Eu falei sobre etapa. Vou falar sobre o significado da pele de Jó. Vamos lá. O que mais Satanás intentaria fazer contra o servo do Senhor, depois de ter destruído tudo que ele tinha e matado todos os seus 10 filhos? Qual outro motivo se apresentaria para questionar a motivação de Jó? Caso Deus lhe perguntasse novamente. A escolha de Satanás pela pele de Jó tem uma razão simbólica importante. Segundo a avaliação e a decisão de Jó de não blasfemar contra Deus ainda pode ser aplicada por um motivo interesseiro. Em outras palavras, Satanás deve ter imaginado que o raciocínio de Jó caminhou, mais ou menos, nos seguintes termos: perdi tudo que tenho, mas sobrei minha pele. Acho melhor não desperdiçar isso, blasfemando contra Deus. Observe a referência de Satanás ao termo da suposta barganha. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo que o homem dará por sua pele. Não tem aquela coisa? O camarada, ele vai negar Deus. Nós temos aí a história dos torturados por Cristo. Né? A história do Cristo. E pessoas que foram
levada ali ao Coliseu, né, para poderem serem devorada pelos leões, mas eles tinham a opção de negar Jesus, mas não negaram, né, não negaram. Mas por outros também existem pessoas que negam Jesus, né? Por exemplo, a pessoa coloca uma arma na cabeça da pessoa e diz: você nega Jesus agora, senão eu te mato. Aí ele vai, acaba negando Jesus. Então, são coisas em tese que eu estou contando para ter uma ideia. No caso de Jó aqui, Satanás talvez teve a mesma, como eu falei anteriormente, né? Ele teve a mesma forma. Ele não muda as formas de tentar ou de confrontar com o homem. É por isso que a gente tem que ler muitas escrituras, aprender muito sobre a escritura, para a gente poder justamente entender todas a sua forma de trabalhar. Sempre foi a mesma coisa, né? A mesma coisa. Vamos dar continuidade aqui. A nova proposta de Satanás, nesse segundo teste, continua solicitando uma atuação de Deus. Ele quer que Deus estenda a mão mais uma vez contra o seu servo Jó. Estende, porém, a mão e toca-lhe os ossos e a carne, e verás que não blasfema contra ti, na tua face. Mesmo modo que aconteceu anteriormente, Satanás não está pedindo permissão a Deus para tocar nos ossos e na carne. Ele quer que o próprio Deus faça isso. O teste não é para saber se Jó resiste às investidas de Satanás, e sim que se ele persistirá na sua integridade diante de Deus, que mudou inexplicavelmente o modo de tratá-lo. Tá aí. Você confia em Deus? Jó confiava em Deus. Aqui mostra claramente a sua confiança muito em Deus. Então, nós tivemos aqui que Jó, ele confiava no Senhor. Então, as provações também é uma forma de nós nos levarmos a entender se nós realmente confiamos em Deus completamente. A pergunta é: você confia em Deus completamente? Então, não responda não, por favor, para que você não possa dar um tiro no teu pé, né? Então, a verdade é que a gente vai ver isso no nosso dia a dia, a nossa confiança, largar Deus, trair Deus e outras coisas mais. Ok? Vamos terminar aqui nosso assunto falando aqui sobre esse ponto muito importante, né? Em todo o livro, a sua convicção permaneceu a mesma. Deus é responsável pelos meus sofrimentos. Jó não estava errado. E Deus tinha a sua responsabilidade. Como eu falei, Deus é responsável por tudo. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê, tem um objetivo. Então a gente não pode dizer que Satanás ele pode fazer o que ele quer. Negativo. Absurdo pensar nisso. Ele não tem esse poder. Miserável. Tem poder. Tudo acontece porque Deus permite. Aí tem a sua hora, esses momentos. Como eu falei, a gente vai entender isso mais para frente. Calma. Nós estamos começando, estamos aí na quarta semana ainda desse nosso estudo. A gente precisa amadurecer mais um pouquinho ainda. Deus era, de fato, o último responsável pelo que aconteceu. Além disso, essa convicção tira de Satanás a desculpa de que Jó só reagiu daquela maneira porque não entendia que aqueles males vinham de Deus. Jó entendeu. Está aqui o texto bem claro, né? Eu vou até ler aqui na página. Ó. Ele entendeu que todos os males... Olha o que ele disse para a mulher depois que ele foi tentado. Aqui mostra claramente. Aqui, ele falava com a mulher, ainda fala como... ele respondendo para a mulher: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? É aí. Então, a ideia sempre é essa. Né? Ele entendeu, sim, entendeu claramente isso. Né? Bom, queridos, nós vamos terminar mais uma lição. Louvo a Deus por tudo, louvo a Deus por essa oportunidade. E semana que vem estaremos de volta. Né? A gente vai dar continuidade aqui, né? As coisas vão começar agora o desenrolar no livro de Jó. Eu queria te chamar a atenção para isso. Não perca um capítulo sequer. Ok? Deus te abençoe. Até a próxima semana. Né? E a gente está aqui sempre colocando as sextas-feiras. E a gente está mantendo até agora. Né?
E vamos continuar mantendo, vamos orar para que venhamos manter todas as sextas-feiras aqui, venhamos trazer esses estudos, né? Tá bom? Deus abençoe. Nós estamos aí com uma sequência, ainda estaremos vindo aí com mais novidades no nosso canal para falar sobre a oração do Pai Nosso, com o tema Ensina-nos a orar. E eu quero trazer essa série de mensagens como Ensina-nos a orar, e você é o meu convidado, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe. Até semana que vem.